Olá pessoal, eu sou o professor João Paulo Festini, sejam bem-vindos aqui ao nosso segundo vídeo, sobre padrões web, na verdade um compêndio sobre front-end, tá? Hoje nosso foco é aprofundar um pouco o que vimos na aula passada, tá? Começamos a ver um pouco da história da internet e adentrando nos padrões web, até conhecermos a W3C, que é o grande órgão que começou a organizar tudo isso. E hoje a gente vai começar a entrar na tecnologia mesmo, tá? Então hoje vamos fazer um overview sobre HTML, CSS e JavaScript, um overview só para você ter uma perspectiva do que é. E a gente entra de fato em desenvolver seguindo os padrões, já fazendo algum rabisco, algum exemplo com HTML. Lembrando que, como eu disse na aula passada, esse vídeo aqui ele não é absoluto, tá? A tecnologia muda o tempo todo. Ele é apenas um compêndio, tá? Que serve como um apontador para vocês estudarem, avançarem. Como eu já citei, uma pedra em várias outras que vocês vão aparecer no caminho de vocês, tá? Então, para os meus alunos, obviamente não deixem de ver o material, tá? Para toda a parte escrita, os artigos indicados, os livros de referência, e usem esse vídeo aqui como um grande apontador e um facilitador para revisão. Massa? Bom, para aqueles que não são meus alunos, sejam bem-vindos a tornar-se um aluno, e também indico que você estude, avance e se aprofunde em outros materiais, tá? Aqui iremos pular alguns assuntos para poder dar ênfase à parte do front-end, com uma pegada bem específica, para quem quer desenvolver para a internet, beleza? Bom, novamente vou ficar lá no cantinho. Estou com a mesma blusa. Aí vamos lá. Galera, esse material, como eu já citei também no vídeo anterior, ele é usado em pós-graduação, em alguns cursos que dou, na graduação também. Embora ele tenha uma roupagem diferente em alguns desses cursos, Por exemplo, o modelo do slide seja diferente, tem algum ajuste, por exemplo, para graduação um pouco mais simples, para pós um pouco mais complexo, um pouco mais de detalhe, mas um pouco mais direto, enfim. Mas o conteúdo em si, em sua natureza, é o mesmo, tá? Bom, então vamos lá. Então, o que que são esses padrões web, A gente começou a entender que o intuito dele era fazer com que as pessoas não publicassem mais de qualquer forma na internet, mas como é que ele se sustenta, tá? Então, na essência, os padrões da W3C definem como desenvolver um código, tá? Seguindo esses princípios que eles determinaram. E eles dividem, e é importante vocês pensarem nisso, em duas bases, tá? Eu vou até, aumentar aqui para vocês me olharem a cara mais séria. Galera, tenham noção. A internet ela não funciona só em fazer um código qualquer e postar, não, tá? Vocês têm que entender que é um meio de comunicação universal, tá? Isso quer dizer o quê? Que o que você bota, um italiano vai poder consultar, um turco vai poder consultar, um indiano, um neozelandês, enfim. Independente da língua, dos conceitos, da religião, é um conteúdo que é oficialmente público, tá? Então, independente do texto estar escrito em português, o código que sustenta ele tem que ser uma linguagem universal, porque eu traduzir as palavras do português para outra língua é fácil, mas eu traduzir o código-fonte que sustenta esse texto, se eu fizer de qualquer jeito, é impossível, tá? Então, a estrutura da web para desenvolver nos padrões da W3C, que é, para mim, obrigatório, tá? E que espero que para vocês se torne também. Vocês têm que entender duas vertentes, sintaxe e semântica. São duas coisinhas aí, extremamente importantes e que muita formação passa batido nisso aí, tá? Muita gente deixa de falar sobre isso porque parece bobeira. Porque hoje em dia os alunos chegam, eu quero logo codificar, meu Deus, quero botar a mão no código lá tal. Faz um código, faz. Funciona na web, aparece lá. Agora faz um código correto, faz um código responsável, aí eu já não sei, tá? Então, galera, preste atenção, isso é importantíssimo. Então, eu tenho aqui a sintaxe e a semântica, tá? Eu poderia falar para vocês de uma forma mais rebuscada, com floreios e tudo mais. Mas eu prefiro que vocês entendam que a sintaxe é escrever correto,
palavrinhas, letras corretamente. E a semântica é escrever com um sentido claro. Olha que exemplo meu esdrúxulo que eu vou dar. Eu joguei uma pedra e quebrei o vidro. Vocês entenderam o que eu falei? Que eu joguei uma pedra e quebrei um vidro. O sentido foi claro, mas eu escrevi de forma incorreta. No lugar de falar vidro, eu falei vrido. Sacaram? E olha o outro exemplo. Eu joguei vidro, cadeira, piscina, rolou. Todas as palavras estão corretas. A sintaxe está correta. Não falei nada errado. Espero que não. Mas a semântica é um monte de palavra que não fez sentido para mim. E acho que não fez sentido para você. Então, sintaxe é escrever as palavrinhas, as tags corretas. O código tem que estar todo válido. Mas semântica é altamente subjetivo. Tá? Então, a semântica é a camada que eu vejo mais bonita de ser front-end. É quando você escreve um código com sintaxe, mas com um sentido correto para que o seu leitor consiga, no caso, quando eu digo leitor, é a tecnologia que vai ler o seu código, consiga ler aquilo de forma correta, que os seus navegadores consigam interpretar rápido, que os indexadores de busca como o Google, né, como os outros indexadores, o Bing, eles consigam pegar aquele conteúdo e indexar, salvar para ele de uma forma fácil, porque está bem escrito. Então veja, gente, é muito importante sacar, ter a malícia e principalmente ter a coragem de fazer bem com sintaxe, mas mais importante ainda é com a semântica adequada, tá? A sintaxe, eu costumo dizer que ela vai ser boa para desenvolvedores, para desenvolver, para ficar tudo correto, para validar. Mas a semântica é o que vai garantir, né? Enfim, os dois estão muito juntos, mas a semântica que vai garantir que o teu conteúdo ele seja realmente, que ele perdure, né, na internet. Então, é isso que a gente busca, sintaxe e semântica, se a gente quer fazer Web Standard, tá? Web Standard é padrões web, tá? Então é o mesmo termo com línguas diferentes, tá? Então, para a gente conseguir os padrões web usando sintaxe e semântica, a própria W3C e outros consórcios, né, e outras empresas definiram três vertentes, três áreas fortes de se desenvolver. O HTML, que vai estruturar a informação, vai pegar o texto e envelopar ele bem direitinho para você saber o que é cada coisa. A CSS, que vai dar uma apresentação àquele conteúdo, ou seja, o conteúdo ele é o vivo. Ele é o que importa. A CSS chega e transforma ele em algo agradável. E o JavaScript ele vai dinamizar aquela página. Vai transformar ela na rich, né? Rich interface, né? Uma interface rica aí que você vai poder clicar, arrastar, interagir. Detalhe que hoje o HTML ele é altamente rico, né? Ele foi incorporando algumas coisas de JavaScript, assim como o JavaScript hoje já incorporou várias ideias que o jQuery estava usando. As CSS também, elas eram mais simples e hoje elas têm várias coisas que antes não tinham, como por exemplo variáveis. Então, gente, esses caras estão em crescimento constante. Então, talvez no final desse vídeo já tenha falado alguma coisa que não tinha, mas que agora já tem, ou que, enfim. Isso aqui é um coração pulsante, tá? Tá toda hora sendo ajustado. Bom, já comentei, né? Então eu vou fazer aqui um exemplo com vocês, tá? E vou pedir para que vocês sejam obedientes e botem pause, tá? Na hora correta. É o seguinte, vamos simular um robô de indexação. O que é um robô de indexação? O Google, quando ele entra na internet, ele tem um algoritmo para entrar numa página, ele lê o código-fonte, ele conhece as tags, ele lê aquilo ali tudo. Dali ele vê os links e vai para outras páginas, e assim vai, tá? Aí chamam de robô de indexação, e chamam de web crawler, né? Os spiders, as aranhinhas que vão andando na internet copiando tudo. Mas o que ela faz? Ela entende aquilo ali e salva no banco de dados dela. Quando você busca no Google, você está consultando o banco de dados dele. Quando você clica, aí sim você está indo para o seu site. Não é tanto que se eu tenho um site indexado pelo Google e eu tiro o meu site do ar, mesmo assim eu fizer uma consulta no Google, ele continua lá funcionando. Por quê? Porque a indexação, o robozinho dele não foi lá no meu site de novo para desativar, tá? Ou no banco de dados dele. Então o que eu vou fazer aqui?
eu botei algumas linhas, tá, com frases que aparentemente elas estão com a sintaxe correta, ou seja, estão escritas de forma correta. Só que elas estão embaralhadas, não é nessa sequência, tá? A brincadeira é, vocês vão dar pause para tentar descobrir qual é a sequência correta, tá? Qual é a sequência correta desse conteúdo aí? Ou seja, qual é a semântica que vocês querem encontrar, tá? Então, ó, que é utilizado além da carne na produção de, a vaca é um animal fantástico, a vaca nos fornece o leite, que nos alimenta, queijo, manteiga e iogurtes. Várias palavras corretas, mas que deixou a mensagem estranha. Então dê um pause e tentem elencar os números, beleza? Bom, acreditando que vocês deram pause e tentaram fazer esse exercício, a questão é, qual é a sequência que você usou, tá? Independente da sua sequência, pessoal, o que vocês fizeram foi tentar criar um motor de entendimento semântico, tá? Vocês fizeram uma indexação baseada em semântica. E veja, nós temos o cérebro humano, né, uma das máquinas mais perfeitas que existe, e a gente demorou um pouquinho de tempo para poder entender qual é essa sequência, tá? Esse pouquinho de tempo, ele garantiu com que a gente fizesse um mapeamento disso e com base na semântica, na ideia, nós montássemos uma sequência, não é isso? Então, vejam, imagina que o Google vai ter que fazer esse mesmo processo se por acaso teu código não tiver sendo organizado, filtrado, né? É impossível ou muito complicado, né, para uma máquina entender isso aqui de forma semântica. Se eu botasse umas tags, uns indicadores, né, tipo como primeiro parágrafo, fim do primeiro parágrafo, segundo parágrafo, facilitaria muito mais para a máquina. Mas se não tem isso, ela teria que usar muita memória para poder interpretar. E ela não faz isso. São milhares de páginas, tá? Então, gente, a sequência, eu acho que eu tenho a cola aqui, ó, embaixo. Ó. A vaca é um animal fantástico, além da carne que nos alimenta, a vaca nos fornece o leite que é utilizado na produção de queijo, manteiga e iogurtes. Tá? Essa é a frase originária desses picotes aqui. Mas vejam, a gente não sabe o que é um primeiro parágrafo porque não tem uma indicação. Se tivesse, seria muito mais fácil. Então, quando a gente faz a sintaxe correta, ou seja, quando a gente escreve todas as tags corretinhas para cada um, e a gente usa uma semântica lógica, tudo isso aqui vai ser interpretado de uma forma muito mais fácil para o navegador e para o meu indexador de busca. Beleza? Então, as marcações são essenciais para saber qual é a estrutura correta da informação para gerar semântica ao código. Beleza? Bom, gente, e aí chegamos aqui, ó, ao HTML5, né, que será nossa primeira tecnologia a ser abordada, tá? Vou dar uma pausa rápida, mas voltamos aí na segunda parte desse vídeo. Valeu!